ficou com a fábula desse tamanho, não foi? Então agora, gente, vamos para a nossa aula de GO, né? Hoje nós temos a região norte. O livro de reforço que está devendo a vocês atividades sobre a divisão política do Brasil. Porque o que eu vou fazer? Eu vou juntar a divisão política do Brasil com a atividade da região norte para a gente fazer outro dia, tá certo? Que nós já estamos terminando o terceiro bimestre e eu preciso ainda passar a região nordeste. Então hoje eu vou trabalhar a região norte, certo? No livro. Próxima aula nós vamos para o livro de reforço com a divisão territorial do Brasil e com a região norte, tá certo? Então vamos lá. Na região norte, então, como já sabemos, o Brasil é um país de extensão continental com cerca de 8.515.767 quilômetros quadrados, certo? Então, dessa imensa área territorial, 3.870.000 quilômetros quadrados é ocupado pela região norte. É a maior região brasileira em área territorial, porque nela estão localizados os dois maiores estados brasileiros, que são o Amazonas e o Pará. Certo? Depois, o maior estado brasileiro é o Amazonas, o segundo Pará, terceiro Mato Grosso, quarto Minas Gerais e o quinto é Bahia. Então, por situar os dois maiores estados brasileiros, a região norte ocupa uma extensão territorial de 3.800.000 quilômetros quadrados. Essa região é dividida em 7 estados. Quais são eles? Começando aqui do Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins e o Acre, certo? Capital do Pará, nós já sabemos que é Belém. A capital do Amapá, Macapá. A capital do Amazonas, Manaus. Capital de Roraima, Boa Vista, certo? Capital de Rondônia, Porto Velho. Capital do Acre, Rio Branco. E a capital do Tocantins, Palma. Então, esses 7 estados ocupam a região norte brasileira, a maior região em área territorial do nosso país. Por ser uma região tão grande, ela tem suas peculiaridades, ou seja, nesta região se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, que é o rio Amazonas, né? Que ele não é um rio brasileiro, ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, certo? Com o nome de Vilcanota na sua fonte. Ao entrar no território brasileiro, ele recebe o nome de Solimões, e no estado do Amazonas, quando ele encontra-se com o Rio Negro, forma a imensa bacia amazônica, com cerca de mais de 1.000 rios que desaguam nesse imenso rio, mais de 1.000 afluentes. E o rio Amazonas deságua, tem a sua foz, aqui numa área conhecida como Delta do Amazonas, certo? Entre os estados do Amapá e do Pará. É onde fica a foz desse imenso rio. Então, a região norte é ocupada, a maior parte dessa região, apesar dela ser a maior região em área territorial, ela é menos habitada, por conta de ser ocupada, a maior parte do território da região norte é ocupado por matas, né, pela imensa floresta amazônica e pelo rio Amazonas, juntamente com seus afluentes. Né? Sabemos também que dentro nessa região aqui, situa-se a maior floresta do mundo tropical, que é a floresta amazônica. Não só aqui no Brasil, ela se estende para outros países, mas no território brasileiro ela tem 60% dessa vegetação em nosso território, ocupando todos os 7 estados da região norte, mais o Mato Grosso, certo? E parte daqui do Maranhão. São 9 estados no total, que essa imensa floresta amazônica se distribui no território brasileiro, com a área de cerca de 60% da sua extensão dentro do nosso estado. Então,
A região norte é formada por 7 estados, possui a maior bacia hidrográfica do mundo, que é o Rio Amazonas, juntamente com seus afluentes. Cerca de 60% da floresta amazônica, considerada a maior floresta tropical, também dentro do território brasileiro. Tem seu relevo, em seu relevo existem várias formas, né? O relevo é formado por várias formas, mas se destacam 3, as planícies, né? Principalmente a planície amazônica, por onde corre o rio Amazonas e seus afluentes, certo? As depressões, que são áreas mais baixas do solo, e os planaltos, né? Em destaque o planalto das Guianas, que faz limite aqui com os estados do Amazônia e Roraima, dividindo com a Guiana e Venezuela, onde está situado a mais alta altitude brasileira, que é o pico da Neblina, com cerca de 3.014 metros de altitude. O que é altitude? É a altura medida acima do nível do mar. Então, aqui no Planalto das Guianas se encontra a parte mais alta do nosso país, o relevo, que é o Pico das Neblinas. Tá certo, gente? Depois da vegetação, sim, o clima. O clima que predomina na região norte, devido à sua localização, a região norte está praticamente no centro do planeta Terra, é o clima equatorial. Como se caracteriza esse clima? Quente e úmido o ano todo. Nessa região chove diariamente muito, mas o clima é muito quente por conta da sua localização no centro do planeta, onde o Sol afeta, ou seja, atinge com mais intensidade, né? São as regiões norte, nordeste e centro-oeste, são as regiões mais quentes do Brasil. Embora nessa região chova diariamente por conta da floresta, né, que atrai chuva, mas o clima é muito quente por conta da sua localização, tá certo? Com relação à cultura, então a formação da população da região norte, a maior parte é de origem indígena, ou seja, predomina a etnia indígena por conta das florestas, que nessa região ainda tem tribos indígenas que não teve contato ainda com o homem branco. Então, a cultura indígena é bem aflorada, é bem visível, é bem notada nessa região. Se a cultura indígena, então a questão das danças, da culinária, do vestuário, das músicas, também voltadas mais para a etnia indígena. Tá certo, gente? Então, nossa atividade de hoje foi sobre a região norte, a maior região em área territorial brasileira do nosso país, né? Então, ela tem uma extensão de 3.800.000 quilômetros quadrados. É nessa região que se encontram os 2 maiores estados brasileiros, que são o Amazonas e Pará. Nessa região se encontra 60% da maior floresta tropical do mundo, também o maior rio do mundo que se forma aqui no Brasil, que é o Rio Amazonas. Sua forma de relevo predomina as planícies, os planaltos e as depressões, certo? No planalto das Guianas está localizada a parte mais alta, que é o Pico das Neblinas, tá certo? O que mais que falta aqui falar? O clima, por conta da localização, no centro da Terra, o clima é equatorial, se caracteriza como um clima muito quente, chove todos os dias devido à atração das árvores, né, da vegetação, da floresta, mas é muito quente em razão da sua localização, tá certo? Então, a atividade de hoje, de vocês, de geografia, ela é um pouco, na verdade, a atividade não é tão grande, que é da página 59 até a 61. Porém, vocês vão ficar com a parte de leitura, porque é uma leitura longa, entenderam? Porque essa região é muito grande, então vocês vão fazer a leitura das páginas 54 a 58 e realizar a atividade da página 59 a 61. Tá certo, gente? Então, realizem a atividade e mais tarde nos veremos no Meet, tá bom? Beijinho para vocês, até mais tarde.